Olá, queridos alunos, queridas alunas, espero que esteja tudo bem com vocês. Promare na área para finalizar esse segundo trimestre do ano de 2020 dessa forma remota, peculiar, diferente, mas infelizmente inevitável. Não vamos desanimar, galera. Tá chegando o momento da gente ficar junto novamente. Então vamos lá, pessoal, essa é a aula 23 e nós vamos falar sobre arte e ancestralidade. A arte está conectada ao passado, às tradições e à cultura de cada povo. Daí ser capaz de estabelecer uma comunicação entre eles que viveram no passado e os que vivem no presente, garantindo aos grupos sociais a preservação de seus saberes. A ancestralidade, gente, é o ponto de partida para muitos artistas, uma vez que sempre é possível aprender com o passado e, a partir daí, construir o presente para recriar o futuro. Esse processo se deu, por exemplo, com a atual roda de capoeira, que acontecia lá nos cais do Volongo, uma zona portuária do Rio de Janeiro, onde os africanos escravizados eram desembarcados assim que chegavam ao Brasil. A capoeira tem origem na cultura africana e afro-brasileira. Em 2014, a roda de capoeira foi incluída entre os bens considerados patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. Essas rodas existem há centenas de anos e ajudam a promover a integração social dos participantes. São comandadas por um mestre e um contramestre. O mestre é o portador e guardião do conhecimento, responsável por ensinar o repertório e manter o código do ritual, e as habilidades são aprendidas por observação e imitação. Trata-se de uma ligação com a ancestralidade afro-brasileira e uma maneira de manter viva a memória da resistência à opressão ocorrida com a escravização. Somos um povo que nasceu de misturas, né, gente? E que se desenvolveu com a contribuição de várias culturas, entre elas as culturas africanas e afrodescendentes. Então somos a soma de muitas etnias. A arte brasileira nasce dessa pluralidade cultural, das misturas entre os povos. Conhecer a arte, história e cultura é compreender as várias dimensões do nosso mundo cultural. É como um livro, sabe, gente, que vai se formando com as memórias e vão sendo colocadas desenhos, colagens de vários povos que formam um só, o povo brasileiro. Um exemplo é a artista mineira Sônia Gomes, que cria esculturas usando materialidades como tecidos, linhas, objetos, desenhos a grafite e canetas que são costurados, amarrados, torcidos em construções que formam poemas visuais repletos de cores, formas e texturas. Trabalhos que carregam a memória e a identidade cultural da artista. O mestre Didi, um artista baiano, deixou em suas obras a revelação do seu imaginário repleto de figuras míticas que povoaram o seu mundo cultural. São seres divinos também ligados à ancestralidade do artista. Sendo afrodescendente, o mestre Didi trouxe as referências dessa cultura em suas obras. Na sua produção, criou um conjunto de obras carregadas de simbolismo africano. Ao pesquisar mais sobre as suas produções, podemos perceber essas influências na escolha da materialidade, nas formas, nas cores e nas texturas. São esculturas e objetos trabalhados com elementos orgânicos, como palha, semente, búzios e entre outros. Emblemas e simbologias que provocam nossa imaginação e marcam presença na arte afrodescendente brasileira. A África também é a terra originária dos baobás, árvore sagrada para as culturas tradicionais africanas. Uma árvore forte, frondosa, capaz de viver por milhares de anos. Com suas raízes profundas que crescem na horizontal, testemunham a passagem do tempo e das gerações. Por sua natureza duradoura, é um símbolo da ancestralidade da cultura iorubá. A cultura iorubá, gente, é uma das mais expressivas culturas da história do continente africano. Nasceu e firmou-se nas regiões sudoeste e sul da África. E aqui no Brasil, o baobá é um símbolo forte dessa cultura.
Os griotes, gente, um tipo de poeta, músico, contador de história e conselheiro, contaram que essa árvore foi a primeira a ser criada na Terra por seres espirituais. É também conhecida como árvore da vida, por ser uma espécie capaz de armazenar água limpa por longos períodos de seca. E assim as pessoas, elas poderiam saciar a sede. E também se nutrir com os seus frutos, e até usar o tronco das árvores como morada. A semente dessa árvore atravessou mares e territórios nas bagagens de pessoas viajantes. E hoje o baobá pode ser encontrado em várias partes do mundo. Aqui no Brasil temos exemplares dessa espécie botânica em várias regiões. O estado de Pernambuco, ele é considerado o Jardim dos Baobás. Na cidade de Recife, na Praça da República, encontra-se uma espécie que foi tombada como patrimônio cultural e natural da cidade. Em homenagem ao baobá de Recife, o poeta João Cabral de Melo Neto escreveu um poema, Um Baobá no Recife. Os iorubás, gente, são povos que hoje habitam principalmente os países da Nigéria e do Benin, lá no continente africano. E muitos de seus antepassados foram trazidos para o Brasil escravizados no período da colonização, trazendo para cá também os seus costumes, as suas culturas e as suas crenças. Áfricas é o primeiro infanto juvenil do bando do Olodum e traz à cena o continente africano e conta através dessa história o significado de um povo com seus mitos e a religiosidade. Dirigido por Sica Carelli, a peça aborda o universo mítico africano em uma tentativa de suprir a escassez de referenciais africanos no imaginário infantil, que sempre foram povoados de fábula, né, gente? De príncipes e princesas, tudo a galera da Europa. E aí, gente, na peça, desfilam no palco personagens que revelam o modo de ser do povo africano, as formas de se relacionar com a natureza e com o sagrado. E também mostra os traços que unem o Brasil, a África, em especial a Bahia. Mas não uma África singular, com as imagens estereotipadas daqueles animais selvagens, ou só sobre doença, ou sobre a fome. E sim um continente complexo, formado por mais de 50 países e centenas de dialetos e povos com histórias diferenciadas, em um rico modo de se relacionar com o sagrado. Enfim, é uma África plural, né, gente? Criado em Salvador no segundo semestre de 1990 por iniciativa do diretor Márcio Meirelles e com parceria com a agremiação Olodum, o Bando de Teatro Olodum vem se destacando na cena brasileira por colocar em prática um complexo projeto poético-político que inclui representar o cotidiano da população negra, combater o racismo, valorizar a divulgação da cultura negra no país, contribuir para a presença ativa do negro na sociedade, promover a conscientização e a construção das identidades negras, capacitar artistas negros e desenvolver dramaturgia e linguagem cênica própria. O nome já indica o caráter combativo e afirmativo do grupo. A palavra bando designava a reunião de africanos escravizados com o objetivo de organizar a fuga para o quilombo. Já o Olodum eles pegaram emprestado mesmo do bloco carnavalesco de resistência negra. O sentimento de religiosidade afro-brasileira também está presente nas obras de vários artistas, como Rubem Valentim, artista baiano, filho de pais que praticavam tanto a religião católica quanto as religiões afrodescendentes, cresceu em meio à imagem de altares cristãos e adornos dos orixás, o que influenciou na criação da sua arte. Na maioria de suas obras, os símbolos geométricos foram inspirados em elementos que têm significado nos rituais das religiões afro-brasileiras. Nessa escultura, gente, dá pra ver formas que sintetizam o machado duplo de Xangô, uma entidade do candomblé. A escultura de Valentim pode ser lida como um totem. Em antropologia, totem é um símbolo sagrado de um grupo social e é considerado seu ancestral ou uma divindade protetora. Pode ser a representação de um animal, uma planta ou um objeto. No Brasil, a mistura de povos provocou o encontro de diferentes culturas. Esse processo de fusão de culturas é chamado de sincretismo cultural. Isso acontece, gente, quando duas ou mais culturas se misturam em sua fé, em sua arte e também em seus costumes. Na atualidade, destacam-se vários artistas afrodescendentes nas artes visuais brasileiras, que despontam com suas obras, trazendo contextos, críticas e essências de africanidades
como Emanuel Araújo, Rosana Paulino, que nós já falamos por aqui, Sônia Gomes e entre outros. Então, gente, somos um povo miscigenado, mestiço, formado por muitas etnias. Os artistas, com base em suas leituras e interpretações sobre o mundo, em seus processos de criação, podem espelhar-se em si mesmos ou refletir os anseios de uma sociedade inteira. A cultura africana ou afrodescendente integra a nossa cultura e história e não pode ser tratada como manifestação estrangeira ou exótica, porque ela faz parte da nossa cultura, faz parte da gente, assim como a cultura dos povos indígenas, que nós falaremos um pouco mais na próxima aula. Então é isso, pessoal. Não esqueçam a atividade no Maestro. Tenham uma boa semana, um beijo e até a semana que vem. Tchau!